Amém, graças a Deus. Coloque suas duas mãos na altura do teu coração, feche os teus olhos. Pai querido, meu pedido é que o Senhor venha falar conosco. Ministra poderosamente a tua palavra ao nosso coração nessa manhã. Retira, meu Deus, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que pode atrapalhar o nosso entendimento daquilo que vem dos céus para transformar as nossas vidas, no nome de Jesus. E que estejamos aqui por completo, prontos para receber correção, ajuda, discernimento, para que essa palavra frutifique na nossa mente, no nosso coração e consequentemente na nossa vida. Espírito Santo de Deus, fala de forma especial ao nosso coração nesta manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Próximo domingo é dia dos pais. Próximo domingo é dia dos pais. E já tem sido cultural na nossa igreja, na nossa comunidade, a gente no mês de agosto falar sobre paternidade. E esse ano nós vamos falar sobre paternidade curada. Para aqueles que já estão na comunidade desde o início, sabe que todos os anos nós falamos sobre esse assunto, tratamos sobre esse assunto nesse mês. Normalmente a gente usa o mês todo, esse ano a gente vai usar esse domingo e o próximo, que é dia dos pais. Então eu vou iniciar a mensagem hoje e vou concluí-la no próximo domingo falando sobre esse assunto, paternidade curada. Para aqueles que não ouviram dos anos anteriores, você pode procurar lá no nosso canal do YouTube essa série, tá? Paternidade. E a gente tem uma sequência de ministrações. E eu lembro que na primeira ministração que eu trouxe, falando sobre paternidade, eu trouxe um dado que um cientista cristão americano começou a levantar sobre as problemáticas da marginalidade, isso nos Estados Unidos, tá? Ele foi para dentro dos principais presídios americanos, penitenciárias americanas. E ele queria intencionalmente saber a correlação daqueles que estavam lá com um problema com a paternidade. E o que ele descobriu? Quase 70% não tinham a presença do pai. Quase 70%. A proposta dessa nossa mensagem não é falar sobre a mãe, apesar de entendermos que assim, problemas familiares crônicos relacionados a questões entre filhos e mães. Mas dentro desse universo, gente, é incomparável. Por quê? Eu vou dizer por quê. Porque há uma estratégia do nosso inimigo em atingir frontalmente a figura paterna. E eu já expliquei isso várias vezes, mas vou repetir. Por um motivo simples. A proposta do maligno, quando ele quer atingir a paternidade, não é simplesmente atingir o ser humano, desconfigurar a paternidade do ser humano. Não é esse só o propósito. A proposta do maligno é que quando ele desconfigura a paternidade, ele está desconfigurando essa relação aqui, ó. A relação da gente com o Pai Celestial. Irmãos, todas as pessoas, e eu digo isso depois de muito tempo analisando, verificando e observando, todas as pessoas que eu percebo que têm disfunção na sua paternidade, algum problema com o pai, algum problema com o avô, essa pessoa tem dificuldade de construir uma relação de intimidade com o Pai Celestial. Aí o maligno teve êxito, porque quando ele desconfigura essa relação da paternidade terrena, ele está na verdade atingindo a nossa paternidade com os céus. E aí por isso que essa paternidade precisa ser curada. Eu estava observando alguns dados do ano de 2023.
Dos mais de 2 milhões de pessoas que nasceram no Brasil, 170 mil, pelo registro civil, tá? Não sabia que era o pai. Mais de 170 mil. Dentro desse estudo que eu estava observando, eles começaram a buscar a correlação de pessoas que hoje vivem na marginalidade, envolvidas em drogas, no crime, e quase a totalidade, a figura do pai está ausente. Eu terminei de ministrar isso no culto das 7 da manhã, e aí a gente tem conversado com um casal da nossa igreja, que tem iniciado um trabalho missionário maravilhoso, em um dos presídios da nossa cidade, um trabalho missionário mesmo, aquele trabalho missionário de base, para assistir, cuidar e amparar as famílias daqueles que estão presos. E aí, esse casal, eu conversei logo depois do culto, e a irmã Almita disse para mim: pastor, exatamente assim. A gente está lá lidando com as famílias constantemente. Sabe quem vai visitar os filhos? Sabe quem está lá para visitar os filhos que estão presos? Só as mães. Ela dizia para mim: é muito raro ter um filho preso, uma filha presa e o pai ir. Essa é uma amostra, né? Do quanto a paternidade está ferida, está ausente. Aí, irmãos, a consequência sempre vem. Pastor, mas eu conheço pessoas que também tiveram problemas com a mãe, com a maternidade. Gente, é muito raro. É tanto que na Sagrada Escritura, o próprio Deus, Ele permite que o seu amor tenha algum tipo e algum nível de comparação, mesmo que seja simples, com o amor de mãe. Já percebeu isso? Foi a única forma que Deus permitiu que o amor, que é perfeito, né? Deus é o próprio amor. No livro do profeta Isaías, ele diz assim: pode uma mãe esquecer o filho que amamenta? É como se Deus estivesse dizendo assim: já é absurdo que isso aconteça. Isso é tão fora do comum, que eu estou convidando vocês a pensarem: pode uma mãe abandonar um filho que amamenta? Aí o próprio Deus responde, né? Ainda que isso aconteça. Ou seja, esse ainda que aconteça está dizendo, isso por si só já é absurdo demais. Mas se acontecer, todavia eu não deixarei vocês. Vocês percebem que Deus está trazendo algum nível de comparação com o amor dele com o ser humano? Trazendo, né, um paralelismo com o amor da mãe. Porque é algo de princípio, né? O maligno, ele quer atingir a paternidade para atingir o Pai Celestial. Ele quer atingir a figura do Pai para que atinja a nossa relação com o Pai Celestial. E essa paternidade, irmãos, precisa ser curada, sarada, restaurada. E é sobre isso que eu quero falar nesse domingo e no próximo, trazendo mais uma vez o exemplo de José. José veio de uma família completamente disfuncional. Sabe uma família problemática? Posso estar ministrando aqui, alguém dizendo aí: pastor, eu vim de uma família problemática. Você pode ter vindo de uma família problemática, mas como a de José, eu acho que não. A família de José, gente, era um imã para problema. E José teve que lidar com tudo isso, e ele sabia. É tanto que lá no final, quando Deus o honra, a gente conhece José, não, aquele que foi vendido pelos irmãos, se transformou num escravo, e depois Deus o honra transformando em governador do Egito. Só que nesse íntere aí, José sabia que o problema central da sua família era o quê? Paternidade disfuncional. Estava claro. E é por isso que quando Deus o honra, é o versículo que a gente vai ler agora, quando Deus o honra, coloca-o no lugar de honra,
José deixa bem claro: eu sei o que precisou ser curado em mim. E é esse texto que eu quero convidar você para a gente ler junto. Gênesis, abra sua Bíblia, por favor. Gênesis capítulo 41. Nós vamos ler a partir do versículo 50. Gênesis capítulo 41, a partir do versículo 50. Diz assim: antes dos anos de fome, lembra que o sonho que ele interpretou do faraó, né? Eram 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. No tempo dos 7 anos de fartura, a palavra diz assim: antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Quantos filhos? 2. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, mais velho, primogênito, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de quem, gente? Do meu pai. Por que não a casa da minha mãe? Ele sabia que o problema que ele e os irmãos tinham enfrentado estava intimamente relacionado com a paternidade. E ele, quando nasce o seu primogênito, ele coloca o nome desse menino Manassés, dizendo: primeiro, Deus me fez esquecer o quê? Toda a minha dor, mas Deus me fez esquecer também a casa do meu pai. O que aconteceu lá na casa do meu pai. O nome disso é o quê, gente? Cura. Cura. José estava dizendo no nascimento do seu filho que Deus tinha o permitido viver um processo de cura. Em que sentido, pastor? Na sua paternidade. Por isso que ele deixa bem claro: que Deus me fez esquecer foi todo sofrimento na casa do meu pai. Aí lhe nasce o segundo filho. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Coisa interessante, né? Manassés tinha relação com a casa do pai. Efraim tinha relação com a segunda fase da sua vida, né? Sofrimento dele no Egito. 2 fases distintas. O que eu sofri na casa do meu pai e como consequência vim parar no Egito. Aqui Deus também me curou. Então meu segundo filho é que aqui nesse lugar, que a consequência da dor da casa do meu pai me trouxe, aqui nesse lugar Deus também me curou. Segure essa palavra aí, eu quero trazer rapidamente para você uma contextualização de como era a família de José. José precisou se curar, já que a gente está falando de paternidade curada, né? José precisou se curar, irmãos, sobre tudo aquilo que ele tinha visto na casa do seu pai, de mentira e de engano. Toda a vida de José foi conhecer que a sua família era resultado de engano e mentira. José possivelmente ficou sabendo que o seu pai tinha enganado o próprio pai, o seu avô, Isaac. José possivelmente ficou sabendo de que Jacó se passou pelo irmão mais velho, mentindo para o pai e para o irmão, e recebeu a herança no lugar de Esaú. José teve que conviver em uma família onde a base da família era o engano e a mentira. Ele teve que se curar disso. Ele sabia que o pai teve que fugir para a casa do avô, pai da sua mãe. Perdão, para a casa do seu tio, irmão de sua mãe, perdão. E lá ele teve que conviver por 20 anos, sem poder voltar. Os irmãos acham que em algum momento o menininho José não perguntava para ele assim: ô pai, por que a gente não pode voltar para visitar o nosso avô Isaac? Eu penso que Jacó inventava algumas histórias, né? Toda família tem uma parte de uma história não muito bem contada. Sim ou não, gente? Claro que tem. Até porque às vezes as crianças elas não têm ainda a capacidade de receber as histórias como elas de fato são. Então possivelmente durante muito tempo José deve ter perguntado para o pai:
pai, por que a gente não visita o teu irmão, meu tio Esaú? Já imaginou? Jacó tentando explicar para José por que ele não podia visitar o tio. Ah, meu filho, a história é muito complicada. Quando seu pai era jovem, ele chegou a enganar seu tio. E o seu tio jurou de morte. Já imaginou essa história sendo contada assim? Hã? Seu tio jurou de morte, eu tive que fugir da casa do meu pai para que ele não me matasse. Vim parar aqui na casa do seu avô Labão. Hã? Foi dessa história que José precisou ser curado. Aquelas histórias, irmãos, de família que não se conta em qualquer lugar. Aquelas histórias de família que não dá para contar para todo mundo. Porque os problemas familiares, eles surgem a partir das escolhas erradas, e isso tem o quê? Consequências. Então a palavra diz que o pai de José, Jacó, foge da casa do pai, sob a ameaça do seu irmão mais velho, dizendo que iria matá-lo, porque ele tinha enganado o pai e consequentemente a Esaú. Chega na casa do irmão da sua mãe, um homem chamado Labão, e ele decide então trabalhar, e lá ele vive 20 anos. Você conhece a história? Ele se apaixona pela prima, e para casar com a prima ele teve que pagar um dote de 7 anos de serviço, sem receber um salário, só para pagar o casamento. Na hora de casar o tio o engana, porque Jacó estava acostumado a enganar as pessoas. Então para que Deus o curasse, ele precisava também passar, porque a palavra diz que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então Jacó estava acostumado a enganar os outros, o tio engana. Na hora do casamento, ao invés de entregar Raquel, ele entrega Lia. Para casar com Raquel, ele tem que trabalhar mais 7 anos, 14 anos, sem receber salário. Casa com Lia, era uma cultura da época, tá gente? Casa com Raquel. Além disso, Raquel não podia gerar filhos. Aí ela fez o que culturalmente também era possível, ela entrega sua escrava. Naquela época era assim, quando a patroa não podia gerar filhos, entregava a escrava, e o filho que era gerado não pertencia à escrava, pertencia à patroa. Muitos rabinos chegam a afirmar de que no momento do nascimento, além da parteira, dos braços da parteira, eram os braços da patroa que recebia a criança na hora do nascimento, deixando bem claro que o filho não era da escrava, mas da senhora. E as escravas, tanto de Lia quanto de Raquel, geraram filhos. Então, dos 12 filhos que Jacó teve, alguns foram de Lia, 2 foram de Raquel e outros foram dessas escravas. Até que Raquel, não conseguindo mais suportar a vergonha de não gerar filhos, chega um dia que diz para Jacó: ou você me dá um filho ou eu morro. Jacó diz para ela: você está achando que eu estou no lugar de Deus? O Senhor então tem misericórdia de Raquel, e ela gera o seu primeiro filho, que foi quem? José, Iosef. A palavra diz que José nasceu no momento já de velhice de Jacó. Então ele já o amou de forma diferente. É tipo o amor de avô, né? Já viu como é avô, né? Os pais vão dar um corretivo nos filhos: não, não faz isso não. O pai olha assim: como assim? Aí lembra, né, como foi. Mas é outra fase, né? Jacó gerou José já na velhice. Então a palavra diz que todo o seu amor foi para aquele menino. José tem que lidar com essas histórias de engano e de mentiras. Quando José nasce, Jacó já estava trabalhando ali na casa do tio, já há quase 14 anos. Quando termina o prazo de pagar o dote, né, foi 7 por Raquel e 7 anos por Lia, ele então diz: eu tenho que sair para fazer alguma coisa pela minha família. Conversa com um tio, que era seu sogro, e diz: olha, eu vou voltar para a casa do meu pai. Labão diz para ele: por favor, não vá. Eu sei que eu prosperei depois que você chegou aqui. Eu sei que a minha prosperidade, o meu crescimento é porque você está perto. Então continue aqui, diga qual é seu salário.
E a palavra diz que eles acordam ali, então, um salário. E em 6 anos, a Bíblia diz que Jacó enriqueceu mais do que o seu tio e seus cunhados, que eram seus primos também. A ponto dos cunhados ficarem meio enciumados com ele, até o próprio tio. Ele chama Lia, chama Raquel e diz: ó, vamos embora, porque a relação aqui já não está muito boa. Seus irmãos e seu pai não estão olhando para mim com bons olhos. Aproveita um dia em que Labão tinha saído para tosquiar as ovelhas, e a palavra diz que ele, ó, dá no pé, foge mesmo. Labão fica sabendo que ele foi embora 3 dias depois, junta os homens da casa e vai atrás de Jacó para matá-lo. Irmãos, entendem que José teve que lidar com tudo isso? Está fugido do próprio avô. Depois de 7 dias, Labão encontra Jacó e diz para ele: eu vim certo de lhe matar. Gente, que história é essa? Jacó teve que fugir do irmão que estava certo de matá-lo. Agora tem que fugir do tio e do sogro porque estava certo de matá-lo. Quem é que se cura, gente, de traumas assim? A vida de José foi uma vida de fugir. Foge daqui, foge dali. Já já eu vou contar sobre outra fuga, tá? O tio disse para ele: eu saí certo de matá-lo e levar de volta minhas filhas e meus netos. Mas ontem à noite, em sonho, o teu Deus apareceu a mim e disse para mim: não toque em Jacó. Você não vai falar para ele nem nada de bom nem de ruim, só deixa ele em paz. E Labão disse para Jacó: a tua sorte é que ontem o teu Deus me alertou que eu não posso fazer nada com você. A palavra diz que eles fazem um acordo. Labão pede para ele jurar que não maltrataria suas filhas e o despede debaixo da bênção. Mas entendam, tá, gente? Tudo isso ali foi visível diante dos filhos. Jacó deve ter pensado: ufa, escapei. Quando acaba a cena, chega alguém e diz: teu irmão, que não vê você há 20 anos, está vindo te encontrar com 400 homens, todos armados. Jacó se desespera. Gente, quem teve que lidar com tudo isso? Só Jacó? Não. Os filhos também. Sabe por quê? Porque os pecados dos pais trarão consequência nos filhos e nas próximas gerações. Quando eu falo de paternidade curada, José teve que se curar disso, de uma vida de fuga. Eu posso estar ministrando nessa manhã para você que não nessa intensidade e não nesse nível. Mas quantos filhos que tiveram que fugir de vários problemas, por exemplo, de dívida do pai desorganizado financeiramente. Igual aqueles 2 meninos, né, que eram filhos do discípulo de profeta, que a viúva agora tinha que pagar a dívida porque ele morreu e deixou uma dívida muito grande, agora eles se tornariam escravos. É desse tipo de problema na paternidade, irmãos, que nós precisamos nos curar. Quantos filhos que oram para os seus pais, ou principalmente para a figura do pai, e diz: ô pai, se você tivesse sido um pouquinho mais organizado, a gente não teria sofrido tanto. Eu estou falando aqui para filhos que tiveram que às vezes se mudar correndo de cidade. Filhos que não criaram raiz porque tinha que se mudar de um lugar para o outro por causa de quê? Dos erros de seus pais. Assim foi a infância de José. Foge daqui, foge dali. A palavra diz que quando ele ficou sabendo que Esaú estava chegando, acompanhado de 400 homens da sua casa, Jacó divide a sua família em 2 grupos porque pensou: quem sabe se pega um, consegue salvar o outro. José estava no meio de toda essa história aí, tá, gente? É naquela noite quando ele divide, né, a sua família e sai de perto dos seus filhos. Gente, tem coisas que para um adulto, olhe bem para mim, tem coisas que para um adulto é fácil de entender. Tem certos sumiços do pai e da mãe, tem certas ausências, que se você quiser contar com o entendimento de uma pessoa adulta, vai entender: olha, teu pai é muito ausente porque ele precisa trabalhar, o teu pai é muito ausente porque precisou trabalhar em outra cidade. Para uma criança, ouça, é só ausência.
Quando a palavra diz que Jacó separa sua família, põe um grupo do outro lado do Jaboque, o rio Jaboque, né? Põe um grupo do outro lado e fica aqui, na cabeça desses filhos por que o nosso pai deixou a gente sozinho no momento que a gente está precisando dele? Só que aqui do outro lado do rio, Jacó estava se acertando com Deus. Estava pedindo a ele, cuida do coração do meu irmão, para que a minha família seja poupada. Agora, como é que se explica isso para uma criança? De que o pai deixou ele sozinho porque precisava resolver um problema ali com Deus. A criança não entende isso. Muitos problemas, irmãos, de paternidade adoecida, é porque muitas histórias só serão bem entendidas quando a gente cresce. No caso de José, a palavra diz que quando ele se tornou pai, é que muita coisa foi curada nele. É só depois. Enquanto isso, tem que lidar com dor, sentimento de rejeição, sentimento de abandono, porque tudo isso José passou. Quero encurtar a história. A palavra diz então, que o anjo do Senhor aparece, abençoa Jacó, no outro dia ele aparece mancando. Você tem que ler para você entender a história toda, tá? Ele aparece mancando, o Senhor deu a ele um sinal de que iria abençoá-lo, e no outro dia ele encontra com o irmão. Manda vários presentes para Esaú, e quando chega diante de Esaú, que não via há 20 anos, a palavra diz que ele se curva 7 vezes diante de Esaú, pedindo perdão. Esaú não fez nada, só o levanta e o abraça, e a palavra diz que eles choram muito. Esaú pergunta para ele, por que você me mandou esses presentes todos? E Jacó é muito sincero, né? Eu acho que Jacó tinha um coração assim muito sério. Ele diz, olha, eu queria aplacar a sua ira, para ver se você me perdoava. Esaú disse para ele, eu não preciso de nada disso, Deus já me abençoou. Se você é próspero, Deus me fez prosperar muito mais, meu irmão. Só queria te encontrar. Só queria que a gente se perdoasse mutuamente. A palavra diz que eles choram. A palavra diz que a família se reconcilia. Mas o susto foi grande, né? Porque Deus agiu para que não houvesse ali uma matança. O susto foi grande. José teve que lidar com isso. Fuga daqui, fuga dali. Depois desse encontro, a palavra diz que José vai com seu pai na casa do seu avô Isaac, se encontra com Isaac, e agora Jacó decide morar numa cidade chamada Siquém. Lá ele se estabelece com seus filhos, com a sua família, e a palavra diz que José tinha uma irmã chamada Diná. O príncipe daquela cidade, o filho do homem que tomava conta da cidade, era uma espécie de sheik, daquela cidade, se engraça por Diná, e a palavra diz que ele a violenta. E depois que ele faz esse ato odioso, ele acaba nutrindo por ela um sentimento, se arrepende, conversa com o pai, vai pedir perdão a Jacó, e diz, olha, eu quero reparar o meu erro, o que eu fiz foi errado, mas eu gostaria de casar com ela. E conceda essa bênção de casar com a sua filha. Jacó, obviamente, cheio de repulsa, condena tudo aquilo que aconteceu, mas para não tomar uma decisão sozinho, diz, olha, vou consultar meus filhos, vou consultar minha família. Chama os filhos e conversa, olha, aconteceu assim, e agora eles estão querendo reparar, já pediram perdão e querem casar com Diná. Os filhos de Jacó disseram o quê? De jeito nenhum. Como é que ele pode fazer isso com a nossa irmã e agora a gente fingir que está tudo bem? Jacó então diz, olha, a gente precisa reconsiderar, a gente precisa perdoar. Então os filhos de Jacó disseram, está tudo bem. Eu falava isso ontem no nosso encontro de discípulos, Toda liderança, irmãos, é inspiradora. Toda liderança vai inspirar a liderada. Isso é para o bem ou para o mal, tá? Então, se filhos vieram de uma casa onde a mentira, o engano, a dissimulação era algo comum, não se preocupe, que isso será inspirado.
Quando Jacó conversa com seus filhos dizendo, olha, a gente precisa perdoar, os filhos de Jacó dizem para ele, tá bom, ele quer casar com a nossa irmã, a gente vai deixar, com uma condição, nós somos circuncidados, há uma aliança. Depois você pesquise o que é a circuncisão, é algo parecido com a cirurgia de fimose que todo judeu faz, árabe também, os descendentes de Ismael também. E os filhos de Jacó, irmãos de José, disseram para ele, olha, nós vamos consentir que ele case com a nossa irmã, se não só ele, mas ele, o pai dele e todos os homens da cidade sejam circuncidados. E naquela época, gente, não tinha anestesia, tá? Então imagina algo parecido com uma cirurgia de fimose feito com faca de pedra, bem afiada. Não quero entrar em detalhes para a gente não começar a esfregar as mãos, né? Então a palavra diz que todos os homens, inclusive o rapaz, foi circuncidado naquele dia. E obviamente eles precisavam do tempo de repouso. Todo mundo ficou acamado. Ninguém conseguia andar. Pelos próximos dias todos ficaram acamados. Então a palavra diz que Simeão e Levi pegaram espadas, entraram na cidade e mataram todos os homens. Todos foram mortos. Jacó coloca a mão na cabeça e diz, meus filhos, o que vocês fizeram? Como é que a gente vai lidar com os povos vizinhos? Agindo assim traiçoeiramente. Só que eles vinham de uma base familiar, de um pai que agia traiçoeiramente. A liderança estava sendo inspirada. A palavra diz que Jacó tem que ir para outro lugar com medo da retaliação dos vizinhos. José teve que lidar com esses traumas também. Só que quando José analisava, né, esse jeito dos irmãos, essa forma traiçoeira, dissimulada dos irmãos, para onde é que ele olhava? Para onde se movia o olhar dele, gente? Rapaz, tem um problema crônico aqui. E o problema está onde? Está aqui. Em como meu pai construiu essa família. Receber, irmãos, a cura da paternidade é ter a coragem de fazer toda essa análise e entender, eu sei que apesar de tudo isso, pode vir cura de Deus para a minha vida. A milagre e restauração de Deus para a minha vida. Por quê? Porque uma geração pode ferir, mas outra geração pode tomar uma decisão e ser curada. Esse é o propósito de Deus. Agora eu vou adiantar a história, né? A palavra diz que porque José era muito amado pelo seu pai, seus irmãos se encheram de ciúmes. E procuravam um jeito de acabar com José. José ainda não ajudava, né? Porque ele tinha a língua meio solta e falava tudo que vinha na cabeça. Ele andava dizendo para todo mundo que Deus estava mostrando para ele que ele seria um dia alguém, seus irmãos se curvariam perante ele. Os irmãos já tinham ciúmes, foram movidos de ódio e um dia tramam matá-lo. Vocês conhecem a história, a palavra diz que primeiro intentaram matá-lo, depois tomaram a decisão de vendê-lo como escravo. E ele então é levado para o Egito, vendido pelos próprios irmãos, por 20 peças de prata, para ser escravo no Egito, tendo se afastado do seu pai, tendo saído do convívio da sua família. De tudo isso, José precisou ser curado. Vamos adiantar a história. A palavra diz que no Egito, ele passa pela casa de Potifar, depois vai parar na prisão, depois vai lá interpretar o sonho do faraó, e então é levantado e constituído governador de toda a terra do Egito. Entendam, tá? O Egito naquela época era a maior potência. A Babilônia ainda não era o império que depois passou a ser. A Síria ainda não era o reino estabelecido como depois passou a ser. A Pérsia, a Média, era o Egito, e José agora é a segunda pessoa depois do faraó. Só que algo precisava ser curado nele. Porque esse é o problema, né, irmãos? Quando nós não temos a nossa paternidade curada,
quando a gente chega no lugar de honra e principalmente de poder, sabe qual é o risco? A gente começar a descontar isso nos outros. Quantas pessoas que até o seu desvio de conduta tem relação íntima com a sua relação com seu pai. Isso não foi curado nem reparado, e daqui a pouco você está machucando pessoas para ver se repara algumas coisas que foram machucadas em você. Ao contrário, José entendia que ele precisava permitir, guarda essa palavra, tá? Ele precisava permitir que Deus o curasse. E então, depois de nomeado governador do Egito, agora sendo uma autoridade política e governamental, a palavra diz que ele então se casa com uma mulher chamada Asenate. E essa mulher lhe dá o seu primeiro filho. Ele já tinha vivido o processo de cura. E quando lhe nasce o primogênito, ele coloca o nome daquele menino de Manassés. A palavra hebraica para Manassés significa esquecimento. Esse é o significado mais raso da palavra Manassés, esquecimento. Só que tem desdobramentos. E um dos significados para Manassés é levando a esquecer. Mas eu gosto mais desse. Permitir que seja esquecido. Entenda isso. A cura da paternidade é quando há uma permissão no nosso coração para reparos. Porque, irmãos, quando a gente não permite, Deus pode fazer tudo. Nosso coração não permite. Sabe quando é que a gente não permite? É quando a gente está esperando que a pessoa que trouxe a dor passe pela mesma coisa. E tem gente que está nesse lugar e já faz muito tempo. Numa esquina da sua vida, esperando aquela causadora, o causador da sua dor. Você quer que essa pessoa passe cheia de flagelos. Porque esse é o sentimento de vingança, né? Você quer ver aquela pessoa sofrendo. Você quer ver aquela pessoa passando pelo que você passou. E quando eu estou nesse lugar da minha vida, nessa esquina da minha vida, esperando aquela pessoa passar, aí não tem cura. Porque eu estou segurando essa história com as minhas duas mãos. Quando José coloca o nome do seu primogênito de Manassés, ele está dizendo: eu permiti, eu dei autorização para que Deus me curasse. E só há um jeito, tá, gente? Da gente dar essa autorização, através do perdão. Não tem outro jeito de darmos essa autorização ao Senhor, de nos fazer esquecer. Aliás, é uma pergunta que muita gente me faz quando eu estou ministrando sobre perdão. Pastor, mas como é que eu perdoo se eu não consigo esquecer? Às vezes até eu tento esquecer, mas isso está sempre diante de mim. Porque o processo de perdão não aconteceu de forma plena. Porque entenda, o perdão é uma permissão que eu dou. Sabe como é que eu exemplifico, gente, o perdão? É aquela mulher que foi levada diante de Jesus, e era uma pegadinha, né? Para ser apedrejada. A palavra diz que ela foi pega em ato de adultério, e aqueles hipócritas levaram ela a Jesus, que também tinha os seus pecados, e queriam pegar Jesus na volta, né? Olha, mestre, essa mulher foi pega em ato de adultério, e a lei diz que ela deve ser apedrejada. Interessante, né? Só não levaram o homem, só levaram a mulher. Então Jesus já viu, são hipócritas, mas querem me colocar numa casca de banana, né? E tu o que dizes? Eles queriam acusar Jesus de um jeito ou de outro. A lei dizia que tinha que ser apedrejado, e eles queriam ouvir de Jesus. Se Jesus dissesse não apedreja, eles iam acusar Jesus de burlar a lei. Se Jesus dissesse apedreja, eles iriam acusar Jesus de duas coisas. Primeiro, você não é um filho de Deus misericordioso? Segundo, eles iam acusar Jesus formalmente diante dos romanos, porque Jesus não tinha autoridade de mandar apedrejar, só Roma.
que Jesus respondesse, ele estaria em maus lençóis. E a palavra diz assim, eu acho demais, né? Que a palavra diz, sondando os seus corações. O que Jesus fez? Ele então dá essa resposta: se algum de vocês aí não tem pecado, então atire a primeira pedra. Se abaixa, e a palavra diz que ele começa a escrever no chão. Alguns rabinos chegam a dizer que ele estava escrevendo no chão os pecados daqueles homens. A palavra diz que do mais velho ao mais novo começou a se retirar com vergonha, né? Começaram a se analisar. Sabiam que tinham pecado, não tinha como atirar a primeira pedra. E a Bíblia diz, então ficou Jesus sozinho com ela. Ele sim, tinha autoridade. Porque ele não tinha pecado. Jesus levanta os olhos e pergunta para aquela mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ah, só esqueci de um detalhe, né? A palavra diz que eles já estavam com as pedras nas mãos. Eles foram lançando as pedras e saindo. Estavam segurando ali, né? Segurando a hora de jogar a pedra. Jesus pergunta: onde estão os teus acusadores? E a mulher diz: não ficou ninguém. O que é que Jesus diz? Eu também não te condeno. Eu também, está dizendo, eu tenho autoridade para te condenar, mas eu não vou fazer. E a próxima palavra é a palavra que diz o que é o perdão. Jesus disse para aquela mulher: vá. Quer entender o que é o perdão? Perdão é sintetizado nessa palavra: vá. Eu também não te condeno. Quando eu digo, irmãos, que pessoas estão numa esquina da sua vida esperando a pessoa que lhe maltratou, que lhe fez mal passar, e o nosso desejo é que ela passe bem machucada, que ele passe bem ferido, que ele esteja sofrendo igual ou pior do que nos causou. É quando você está segurando a vida de alguém, no momento da sua vida, esperando a vingança. Quando José coloca o nome do seu primogênito, Manassés, e diz: eu me permiti esquecer, ele está dizendo: eu deixei meus irmãos seguirem a vida deles. Não estou esperando a hora de dar o troco. Foi uma permissão que eu dei aos céus para que eu fosse curado. É simples, pastor? De jeito nenhum. Por isso que viver, irmãos, a bênção da cura da paternidade, isso é um processo. Mas você tem que deixar ir. Deixar seguir aquela vida. Deixar seguir aquela história. Eu acho lindo demais porque a palavra diz que ao segundo filho, José coloca o nome de Efraim. Que numa tradução assim bem simples significa prosperidade dupla. Ele cria até uma frase como se fosse um slogan, né? O Senhor me fez prosperar na terra do meu sofrimento. José de fato só viveu a prosperidade depois que a sua paternidade foi curada. Ele de fato viveu essa dupla frutificação, porque é isso que significa também Efraim, frutificação dupla, prosperidade dupla. Ele só vive esse momento quando primeiramente aquela história da sua vida, de dor, de traição, de fuga, de sofrimento, quando aquela história foi resolvida, aí sim, ele conseguiu viver de fato a prosperidade. Por isso que o nome do seu segundo filho é Efraim. Vamos encerrar essa palavra. A palavra diz que depois que nasceram esses dois filhos, aí então vem o tempo de fome. Os irmãos de José sobem para o Egito. A Bíblia diz, irmãos, que no primeiro momento que os 10 filhos chegaram, os 10 filhos de Jacó, os 10 irmãos de José chegaram, José os reconheceu na hora. Só que não dava para reconhecer José, né? O homem agora era um príncipe. O homem tinha características de egípcio. E eles nem imaginavam
que aquele homem ali, mais ou menos de 30 anos, era o irmão que eles tinham vendido com 17 anos. José os conheceu. E é interessante que agora José começa uma fase de teste com os irmãos. E dá para perceber pela narrativa que José queria ver se eles tinham mudado mesmo. José não queria trazer mal para eles. Ele só queria ver se eles tinham mudado. E agora começa aquele jogo, né? A palavra diz que José manda esconder uma taça de prata dentro da sacola de um. Eles tinham pagado com prata, José manda devolver e depois acusa eles de ter roubado. Mas a ideia era testar para ver como estava o coração deles. Até que eles mesmos, quando estão vivenciando esses testes, a palavra diz que eles mesmos dizem: quem sabe a gente está vivenciando tudo isso pelo que a gente causou ao nosso irmão. Olha o que a palavra diz, abra aí sua Bíblia. Gênesis, capítulo 42, versículo 21. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio esta angústia. Eles estavam certos. A gente só está vivendo isso aqui porque naquele dia que o nosso irmão deve ter gritado e implorado pela sua vida: não me vendam como escravo, irmãos. Nós ignoramos a dor que estávamos causando nele. Agora está vindo a colheita. E José, gente? Olhe bem para mim. E José? O que é um coração curado, né? Depois leia até o capítulo 41, capítulo 42 todo. A palavra diz que nesse tempo de teste, que ele estava testando os irmãos, várias vezes ele precisou sair da presença dos irmãos. Para quê, pastor? Para chorar. Possivelmente o seu choro eles nem sabem que eu nem queria estar testando-os desse jeito. Não tem mais mágoa no meu coração. Não tem mais rancor no meu coração. E olha que a gente vê no capítulo 41 e 42, várias vezes José testando os irmãos. E a palavra diz que várias vezes ele precisou sair para chorar. Porque o que ele queria mesmo era abraçar os irmãos. Por quê, pastor? Porque ele estava curado. Ele já tinha resolvido seu problema de paternidade. Ele já tinha resolvido as consequências de uma paternidade doentia que o seu pai tinha submetido, não só ele, né? Porque entendam, irmãos, as ações dos irmãos de José eram resultado de uma casa doente. Não justifica, né? Porque tem pessoas que se escondem atrás disso, né? No nome de Jesus, se você quer ser curado, não se esconda atrás dos pecados de seus pais. Eu sou assim porque meu pai, eu sou assim porque minha mãe. Aquilo que eu estava falando ontem no encontro de discípulos, né? Tem coisas na nossa vida que até se explicam, mas não justificam, porque justificação tem a ver com o que é justo. Tem coisa até que tem explicação. A gente olha para os irmãos de José, a gente vê ele perdoando seus irmãos. Tem muita coisa que se explicava na paternidade de Jacó, mas não se justificava. É tanto que todos tiveram que fazer suas colheitas, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Até que depois de sair várias vezes para chorar, porque não aguentava mais ver os irmãos e não abraçá-los,
Ele manda todo mundo sair da sala e ele então grita: olha, eu sou José, meu pai está vivo ainda. A palavra diz que os irmãos nem queriam chegar perto, porque não sabia qual era a reação, né? E ele é quem diz: vem, eu quero abraçá-los. Por quê, gente? Porque havia cura, tudo estava resolvido. Podia, na cabeça dos irmãos não estar resolvido, na mente de José estava tudo certo, estava curado. Irmão, só chega nesse nível quem de fato se permite. Quem de fato se permite. Por isso o nome de Manassés: permitir, esquecer. É uma permissão que Deus não pode fazer por você, é só você. Entenda, tá? Perdão é uma permissão que você dá, que eu concedo, ninguém mais. Por isso que é tão desafiador. Mas só há um jeito da cura de fato chegar. Por quê? Porque a próxima geração depende disso. Quando José coloca o nome do seu primogênito Manassés, ele está dizendo: eu fui ferido, a próxima geração dos meus filhos não, eles serão curados. Quando José coloca o nome do seu filho Efraim, ele diz: eu sofri escassez de carinho, de atenção, de paternidade, o meu filho terá isso duplamente. Quem está entendendo isso? Exatamente isso. O meu filho terá isso duplamente, por isso que o nome dele é Efraim. Duplamente ele terá isso. Cura completa e total. É uma decisão. Na próxima semana, eu quero ministrar sobre uma decisão que a gente precisa tomar, de não permitir que a próxima geração continue sofrendo. É uma decisão, tá? Eu vou falar sobre o rei Ezequias. Sabe quem foi Ezequias? Aquele homem que Deus mandou o profeta dizer para ele: você está doente, você vai morrer, não vai se curar. Ele simplesmente vira para o canto da parede e ora, e Deus dá a ele mais 15 anos. Sabe quem é Ezequias? Ezequias é aquele que o rei da Síria manda para ele uma carta afrontosa, dizendo para ele: nem precisa, Ezequias, ficar buscando ao Senhor e dizendo para o povo que teu Deus vai te livrar, porque eu vou entrar aí em Jerusalém e eu vou destruir tudo. Ezequias pega aquela carta, entra diante do Senhor e coloca a carta. E a palavra diz que Deus não precisa mandar nem dois. Deus não precisa mandar dois. A palavra diz que Deus só manda um anjo, apenas um. E a palavra diz que aquele anjo que Deus mandou matou naquele dia 185 mil soldados do rei da Síria. Só um anjo. Esse era Ezequias. Mas esse Ezequias, um dia o Senhor disse para ele através do profeta: esse mal que está sendo declarado não vai acontecer com você, nem na sua geração, mas vai acontecer com os teus filhos. E Ezequias não teve coragem de fazer a mesma oração. Eu penso, irmãos, que nós pais precisamos tomar uma decisão. Ao contrário de Ezequias, já estou adiantando a mensagem de domingo, dizer: Senhor, eu não aceito isso. Do mesmo jeito que Ezequias não aceitou morrer e recebeu 15 anos de garantia, por que ele não orou pelos seus filhos? É uma decisão. A minha oração é que nós pais também oremos assim, dizendo: meu Deus, eu sofri, às vezes até por causa da ignorância dos meus pais. Meu pai e minha mãe ainda não te conheciam, não conhecia a palavra, então eu sofri por isso. Os meus filhos não precisam sofrer. Então eu me posiciono como José se posicionou. Gente, o que nós vemos na vida de José é um posicionamento. Ele está dizendo: Efraim e Manassés não passarão pelo que eu passei. Está decidido. Nós pais precisamos tomar essa decisão. Amém, irmãos? Mas isso acontece a partir da nossa decisão e posicionamento. Vamos orar? Fique em pé no seu lugar, no nome de Jesus. Feche os teus olhos. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda
Levante as suas mãos. Se os seus filhos estão aqui, levante as suas mãos e abençoe eles que estão aqui. Se o teu filho e tua filha não está aqui, levante a tua mão e imagine onde eles estão. Declare essa bênção. Oh, no nome de Jesus. Pastor, eu não tenho filhos, então levante as tuas mãos e abençoe os teus pais. No nome de Jesus. Ou abençoe teus filhos espirituais. Ou abençoe pessoas que Deus colocou debaixo da tua tutela. Há alguém para ser abençoado. Há alguém para ser abençoada. É isso que declaramos, meu Deus. É uma decisão do nosso coração. Oh, obrigado, meu Deus. Até 1000 gerações. Cante isso com convicção. E teus filhos e os filhos dos teus filhos, e a bênção se derrame sobre a tua família, sobre a próxima geração. Oh, meu Deus, é uma bênção geracional. Nós tomamos posse disso. Tomamos posse, meu Deus, declarando: não permitiremos que a próxima geração passe pelo que passamos. É uma decisão tomada nesta manhã. Oh, meu Deus, que esta bênção acompanhe. Que essa bênção acompanhe os pais, os filhos. Que essa bênção acompanhe, meu Deus, os netos. Eu creio, eu creio. Meu Deus. E de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu choro é contigo, é por ti, é contigo, é contigo. Eu creio, meu Deus, que assim seja nessa geração, que assim seja na próxima geração. Assim seja sobre a tua vida, que assim seja sobre a tua história. Abra a sua boca e profetize isso. Eu me permito, meu Deus, eu me permito. Levante bem alta a sua mão e declare: assim seja. Você sabia que amém significa assim seja? Então declare isso com fé. Declare isso: assim seja na minha família, assim seja na minha casa, assim seja sobre os meus filhos, assim seja sobre a história da minha família daqui para frente. Que seja assim, meu Deus, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Eu declaro essa bênção sobre os pais, meu Deus. Eu declaro essa bênção sobre os filhos. Uma bênção geracional. Que a próxima geração seja alcançada pelo teu favor. Que a próxima geração seja alcançada pela bênção e não pela dor. Que a próxima geração seja alcançada, meu Deus, pela prosperidade e não pela escassez. Nem escassez de recursos, nem escassez de amor, nem escassez de atenção, nem escassez de carinho, nem escassez de palavras que constroem. Oh, meu Deus, que a próxima geração seja alcançada pela bênção de prosperidade. A prosperidade, meu Deus, de atenção. A prosperidade de uma família saudável. A prosperidade de uma família rendida aos teus pés. De um homem e uma mulher que conheceram o Senhor Jesus.
oh, que tiveram suas vidas transformadas, que a próxima geração seja uma geração formada por pais tementes ao Senhor, pais que têm sabedoria ao abrir a boca e proferir palavras, pais que não são guiados pelas circunstâncias, mas por propósitos. No nome de Jesus, que essa próxima geração seja uma geração alcançada pelo propósito dos céus. Venha a cura, meu Deus, sobre os filhos, venha a cura sobre os netos, venha a cura sobre os bisnetos. Nós tomamos posse dessa palavra, nós, meu Deus, decidimos, nós permitimos que seja assim, para a glória do teu santo e poderoso nome. Que nessa manhã o coração do filho se volte para o coração do pai, que nessa manhã o coração do pai se volte para o coração do filho. Que seja assim, meu Deus, sobre a mãe, sobre a filha, sobre o filho. Que essa geração seja sarada e curada no nome de Jesus. É assim que queremos sair daqui nesta manhã, meu Deus, restaurados, curados para a glória do teu santo e poderoso nome. Sim, nós dizemos amém. Sim, nós dizemos assim seja, porque queremos, precisamos, permitimos que essa palavra se cumpra na íntegra na nossa vida e na próxima geração, no nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Oh, meu Deus, é isso que permitimos, no nome de Jesus. Obrigado por essa manhã na tua presença. Leva-nos em paz, debaixo da tua proteção, sarados, curados, restaurados no nome de Jesus. Pais sarados gerarão filhos sarados, pais curados gerarão filhos curados, pais saudáveis gerarão filhos saudáveis. A próxima geração será saudável e curada, meu Deus, no nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém e amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, o amor do nosso amado Pai esteja sobre todos, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Saia daqui declarando isso. A próxima geração curada, sarada para a glória do Senhor. Deus abençoe a todos. Vão em paz.